essas inclinações. O que o Espiritismo nos ajuda nesse ponto? Como ele nos ajuda? Primeiro, dando certeza que a vida continua. Dando a certeza que nós todos iremos chegar à felicidade, sem exceção. Pode demorar um pouco, mas vai chegar. Então isso vai dando para a gente mais confiança, mais firmeza. Isso. Então, mostrando para a gente que a vida continua, né? Mostrando que a vida é infinita, nós viveremos infinitamente como espíritos, não é? O nosso corpo é perecível, como todos os corpos dos seres vivos. Mas nós, enquanto espíritos, viveremos infinitamente e conservaremos as nossas características, nossa maneira de ser. Não é? Aquele que é questionador, no mundo espiritual, às vezes continua sendo questionador. O que é desconfiado, continua desconfiado. Não vai deixar de ser desconfiado porque desencarnou. Até se melhorar. Até se melhorar. Mas continua, né? O que é O que você está colocando é que a vida prossegue. Às vezes as pessoas têm a ideia de reencarnação, acham que é uma interrupção. Não é. A vida é um prosseguimento. É etapas, mas você dá continuidade. A vida ela prossegue, ela não existe estanque, ela não é assim. É como se fosse zerar aqui e começa de novo. Não, a vida prossegue. Ora na matéria, ora na espiritualidade. Isso mesmo. Se nós observarmos, voltando um pouquinho aquelas causas de loucura, às vezes a gente observando a vida de uma pessoa durante um período longo de tempo, muitas vezes a gente vê a loucura se desenvolvendo a partir de certos traços. A gente vê a loucura tomando conta da mente da pessoa, seja, por exemplo, a partir do ciúme. Às vezes a pessoa, quando é jovem, tem um ciúme doentio. Mas à medida que os anos vão passando, e a pessoa parece que vai se enfraquecendo mentalmente, e aquele ciúme vai assumindo as proporções de uma enfermidade mental, de uma doença mental. A ambição, a mesma coisa. Esses dois casos eu tive a oportunidade de observar nas pessoas. A questão do ciúme e a questão da ambição levando criaturas à loucura. Isso ao longo do tempo. O uso de drogas. Uma vez nós fomos chamados para ir ver uma situação numa festa, ligaram para a gente para ir lá, a festa já estava acabando, eram quase 5 horas da manhã, e as criaturas, muitas, drogadas. Era uma festa que acontecia num local público e tinha muitas criaturas drogadas nessa hora da manhã. E a gente via pessoas de aparência física sadia, mas de comportamento totalmente destrambelhado, provocado pelas drogas. É claro que quando o efeito daquela droga passar, a pessoa volta quase ao normal. Mas esse quase vai minando a pessoa, porque às vezes não volta 100% ao normal. Aí vai indo, vai desgastando o cérebro, vai desgastando o sistema nervoso, vai destruindo ali os neurônios, as ligações dos neurônios, e aí a pessoa começa a perder um pouco da lucidez na vida.
O alcoolismo, a gente vê nas pessoas que são alcoólatras, depois de muitos anos de uso do álcool, a gente vê que realmente enlouqueceram. Então, muitas vezes, esses comportamentos que levam à loucura podem ser interrompidos tempestivamente e pode-se salvar a pessoa de chegar àquela situação. Então, a loucura não era uma fatalidade, a consequência de um comportamento. Não era obrigatório da pessoa chegar à loucura. Não havia essa previsão. Podia haver a possibilidade, mas não a previsão. Certo? Né? Não é uma fatalidade. Vai chegar à loucura, não. Mas pode chegar à loucura se der vazão ao ciúme, à ambição, aos vícios, a outros vícios morais. Pode chegar à loucura. Aí a importância da gente ficar atento e observar esses fatos e aí auxiliar essa pessoa alertando a ela do que está caminhando, quando ela aceita a nossa sugestão. E daí a importância dos estudos da doutrina espírita, para que esses conceitos fiquem bem difundidos, bem claros nas nossas mentes, para que a gente possa até ajudar as pessoas. E também, né, quando as pessoas vierem, a gente possa transmitir, esclarecer, orientar. Né? É muito importante os estudos que as casas espíritas sustentam, mantêm. Porque a doutrina, ela está aí, ela está nos livros, ela está na internet, está aqui, está acolá. Mas precisa de alguém levar as pessoas. Precisa de quem explique, de quem acolha, de quem oriente. Precisa de que haja um local apropriado, que haja toda uma estrutura apropriada para que essa orientação chegue a quem precisa, para se ajudar a evitar a loucura e evitar o suicídio. Deixa eu... Você está falando loucura, está me vindo uma situação, pessoas que têm hábitos compulsivos, mas esses hábitos eles são tão sutis que eles começam com coisas muito pequenas. Por exemplo, pessoas que acumulam coisas, hábitos de acumular coisas, né? E isso toma uma proporção tão grande que quando ela já está num nível tão alto que você já vê que não tem como ajudar um ser humano que chega a esse ponto, que chamam até de acumuladores compulsivos, né? Isso é uma forma de loucura também, que vem num processo talvez de uma infância, né? Ou como você falou, uma perda ou uma decepção amorosa, e essa perda ela vem se transformando numa loucura, numa corrupção. Um apego, Um apego. E isso a gente tem que ter o cuidado de observar isso, né? Que ela vem tão sutil e quando vê já está numa proporção. Como você disse, é muito sutil no primeiro momento, mas vai ganhando proporção. Próximo à minha casa tinha uma senhora que os parentes foram desencarnando, ela ficou sozinha. E ela acumulava coisas que ela pegava no lixo. Eu, no início, às vezes pega uma latinha, pega uma garrafa PET, mas vai juntando, no final já tinha rato na casa dela, tinha vários cômodos cheios de lixo, ela foi internada e chamaram os bombeiros para limpar, para tirar aquilo tudo dali, porque estava trazendo risco para a saúde dos vizinhos. Tinha ninho de rato, tinha uma porção de coisas. Né?
Aí a pessoa perde a noção de higiene, tudo isso. É uma loucura que vai se instalando. Houve uma coisa lá atrás que a gente não percebe, que as pessoas têm compulsão ao alimento também. Né? Fala que, mas tem uma coisa que é emocional, é psicológico. Né? Isso. Precisa de cuidado. Precisa de cuidado. Né? No livro O Céu e o Inferno, tem o caso do suicida da Samaritana, que ele suicida-se porque ele diz que ninguém gosta dele, ninguém o ama. É até um caso, assim, é o primeiro da série de casos de suicídio que Kardec relata. Tem o caso do pai, do conscrito, do menino que foi convocado para a guerra, tem vários casos. Mas esse caso do suicida da Samaritana é um caso assim, bem interessante, que Kardec relata assim: no dia 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de uns 50 anos e vestido decentemente apresentou-se no estabelecimento da Samaritana, em Paris, e pediu que lhe preparassem um banho. Era comum, às vezes, a pessoa tomar um banho num hotel, a pessoa às vezes está em trânsito, está em viagem, está de passagem pela cidade, não vai dormir ali, mas pode tomar um banho, e lá em Paris tinha esse serviço. Né? Pediu que preparassem um banho. O funcionário que o atendeu, estranhando que após um espaço de 2 horas aquele homem não o chamasse, decidiu entrar na sua cabine para ver se ele estava indisposto. Foi então testemunha de um horrível espetáculo. O infeliz havia cortado a garganta com uma navalha e todo o seu sangue estava misturado à água da banheira. Não podendo ser descoberta a sua identidade, o cadáver foi levado para o necrotério. Então, um homem bem vestido, aparentando uns 50 anos de idade, chegou no hotel, pediu para que lhe preparasse um banho e entrou no quarto onde ele ia tomar um banho e se matou. Cortou a garganta. E Kardec evoca, então, esse espírito, e no primeiro momento o guia do médium diz para esperar, e Kardec pergunta: onde vos encontrais agora? E ele responde: eu não sei, dizei-me onde estou. Isso 6 dias depois da sua morte. Ele ainda não sabia onde estava, não sabia o que tinha acontecido, estava num estado de confusão mental, só para a gente entender a situação aí do suicida, né? Kardec diz: estais em uma assembleia de pessoas que se ocupam de estudos espíritas e que são benevolentes convosco. E ele pergunta: dizei-me se vivo, eu sufoco no caixão. Então ele nem tinha certeza se estava vivo ou morto. E eu sufoco no caixão, estou sufocado no caixão. Kardec faz uma outra pergunta: quem vos animou a vir até nós? E a resposta dele não tem nada a ver. Ele diz: eu sinto-me aliviado. A única coisa que ele dizia é que ele se sentia um pouco aliviado de ter ido lá. Que motivo vos levou a suicidar-vos? Ele diz: eu estou morto? Não. Eu habito o meu corpo. Então, ele achava que ele não tinha morrido. Então, a primeira decepção, como nós falamos, do suicida, é essa
constatação de que a vida prossegue, continua. Não sabeis o quanto sofro, eu sufoco, que uma piedosa mão tente me tirar a vida. Então ele ainda queria morrer. Ele nem pedia para aliviar o sofrimento dele, não. Ele pedia para morrer. Que uma piedosa mão me tire a vida. Ele queria morrer. Kardec pergunta então, por que não deixaste nenhum indício que pudesse vos fazer reconhecer? Ele responde, estou abandonado. Fugi do sofrimento para encontrar a tortura. Estava se sentindo abandonado, fugiu do sofrimento para encontrar a tortura, que o suicídio não alivia. Tendes agora os mesmos motivos para continuar desconhecido? Sim, não coloqueis um ferro em brasa na ferida que sangra. Ou seja, ele queria continuar anônimo, desconhecido. Mesmo ali como espírito, respondendo, ele não queria que o identificassem. Ou seja, a causa do sofrimento que o levou a suicidar-se continua na alma dele. Tanto é que ele não queria se identificar. Aquele suicídio não diminuiu o sofrimento dele. E Kardec continua, quereis nos dizer vosso nome, vossa idade, vossa profissão, vosso domicílio? E ele responde, não, a tudo não. Não quer dizer nada sobre ele, mesmo já tendo suicidado-se. Mesmo já tendo se suicidado, ele não queria dizer o seu nome, o seu endereço, o domicílio, nada. Tendes uma família, esposa, filhos? Estava abandonado, nenhum ser me amava. Há pessoas que dizem que não são amadas. Mas isso pode acontecer realmente. Mas muitas vezes, se a gente amar os outros, alguém vai nos amar. Se nós dedicarmos amor às pessoas, é impossível que ninguém vá corresponder, pelo menos um pouquinho, a esse amor. Então, normalmente, quando a gente não ama as pessoas, a gente fica achando que ninguém nos ama. Mas é uma reflexão que precisa ser feita. Aquele que não se sente amado, ele precisa refletir se ele está amando as pessoas ou não. Kardec pergunta isso para ele. Pergunta assim, o que fizestes para não ser desamado por pessoa alguma? É muito difícil, né? Uma criatura não ser amada por ninguém. O que fizeste? Aí ele também não responde. Ele diz, quantos existem como eu? Um homem pode estar abandonado no meio da sua família quando nenhum coração o ama. Quer dizer, ele se sentia abandonado no meio da família. Como se ele estivesse botando a culpa na família, né? Lembrei de um conhecido meu que morava aqui em cima, morava aqui, mais ou menos essa situação aí, falta de amor na família. Ele não era dono de uma fábrica aqui em cima na rua, ele foi no sábado de manhã, mas ele se enforcou dentro da fábrica. Faleceu. Isso antes que é Isso, morava do lado ali, morava ali do lado, né? Mais ou menos uma situação assim, tipo falta de decepção com os filhos ali, né? Essa situação de amar, de falta de
né? Uma O decepção. que a doutrina espírita ensina para a gente sobre o amor, hein? É o principal, né? O principal, né? É para a gente amar, mesmo sem ser amado. Mesmo sem ser amado. Se a gente amar, a gente não vai sentir essa angústia toda. Agora, se a gente fizer questão de ser amado, aí já é outra história. Se faz necessário na família os entes queridos observar se algum deles está se afastando, se está se isolando, se está se trancando no quarto. Que ninguém sabe o que aquela criatura está pensando. O que ela deixa, algo que ela não diz, que não se abre. Algumas coisas na sociedade que ela está com trabalho, que for. Então, se faz necessária a união, como você citou, e ter atenção para com todos, desde a companheira, do companheiro, dos filhos, dos netos que estão ali, sempre observar. Tem pessoas que são alegres, de repente, Está sempre calam, estão doentes, às vezes tem um problema e ninguém sabe. Então, o diálogo, o abraço, fica, ele está vendo, ele está frio, está calor, sem tocar em assunto, só matar um calor humano, conversar com a pessoa. Aquilo que nós falamos de ter na casa espírita um ambiente equilibrado, acolhedor, harmonizado, de paz, onde as criaturas se sintam seguras, isso vale também para as famílias. A gente criar nas nossas famílias um ambiente assim. Uma outra informação que a doutrina traz é que nós vivemos emergidos dentro do plano espiritual. Então, estamos o tempo todo em relação com espíritos desencarnados. Então, influenciando e sendo influenciados. Exatamente. Então, esse ambiente tem que estar cuidando dos dois planos. O culto do Evangelho no lar é importante, mas precisa ser complementado por uma continuidade desse estudo, assim, uma vivência do que nós vamos estudando, do que nós vamos aprendendo. Não é apenas a gente fazer o culto ali, estudou, acabou, largar para lá. Não. É preciso sustentar aqueles pensamentos, aquelas ideias, aquelas atitudes que a gente estudou no Evangelho. Para que haja no lar esse ambiente acolhedor para todos. E aqui, esse suicida da Samaritana, ele não sentia, né? não se sentia amado no lar. Kardec pergunta se ele sentiu alguma hesitação. Ele diz que não, que desejava ardentemente a morte e não acreditava no futuro, estava sem esperança. Olha a questão do futuro, né? De acreditar no futuro, numa vida futura. Estava sem esperança, ele não refletiu e que a vida dele não estava extinta, que ele sentia os vermes lhe roerem as carnes. Ele sentia os vermes mordendo, né, comendo as carnes. Deve ser uma sensação muito desagradável, né? Outros sentem o cheiro da decomposição também, uma sensação muito desagradável. Kardec pergunta se o momento da morte foi doloroso para ele. Ele responde que depois foi mais doloroso ainda. Que o que se sucedeu à morte foi muito mais doloroso do que a morte em si. Que a morte provocou uma dor física no corpo, mas depois da morte ele passou a sentir uma dor na alma. É
aquela sensação de que fez uma coisa que não devia fazer e que vai ter consequências longas. Então, tanto o suicídio como a loucura são coisas que podem ser evitadas em muitos casos. O suicídio em todos eles. E a loucura, em muitos casos, ela pode ser evitada também. Muitas vezes não. Se for cortado aquele comportamento que vai levar à loucura antes da loucura se instalar, ela pode ser evitada. E a doutrina espírita nos ajuda muito nesse ponto. Se ela for bem compreendida, bem sentida, bem vivida. E a casa espírita ajuda a muitas pessoas nesse ponto. Divulgando, orientando, aconselhando, né? Mantendo um ambiente onde as pessoas possam vir, pedir um atendimento fraterno, uma conversa, uma orientação. E a pessoa que recorre a esse entendimento tem que trabalhar também ela, né? Ah, sim, Tem que nós fazer a parte temos dela, né? que nos trabalhar. Fazer a nossa parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte. A doutrina espírita está aí para nos ajudar, mas cada um tem que fazer a sua renovação. Cada um tem que fazer a sua renovação. Né? Não adianta um se renovar pelo outro. Cada um renova a si próprio. Então, meus irmãos, o que nós tínhamos para trazer hoje era isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Fazer algum comentário? Roberto, eu queria completar no livro O Espírito da Verdade, lição 52. Kardec estava muito apreensivo, pensativo. De repente, a sua esposa, Emília Boudet, né, entregou um pacote para ele. Ele vai abrir, aí diz assim no comentário: este livro me salvou. E no final da história, diz assim: este livro me salvou também. A espiritualidade trabalha para dar sempre um motivo, um jeito de tirar a pessoa daqueles problemas que possam ocasionar. Você salvou duas pessoas, né? É. No mínimo, né? Isso aí foi lá no Sena, no Rio Sena, lá na França. E também, igual Pereira Santos, passou a irmã dele suicidou-se. Quando ele se sentiu desempregado numa época, quando ele era jovem, ficou pensando nos pais, tinha uma turbulência social, econômica, ele foi mandado embora e ia suicidar. Quando ele foi suicidar, surge a irmã dele e disse: não faça isso de Valdinho, uma coisa assim. Aí ele caiu desmaiado. Quando ele acordou, ele viu a opção de médico de branco, ele pensou que fosse estar no mundo espiritual, mas não estava. Então, tudo tem uma razão de ser. Então, quem conhecer a doutrina espírita é a libertadora das nossas consciências. Ela nos ensina o porquê das dificuldades da vida, o que é necessário para nós. Agora, sem o conhecimento de algo mais que sobressai a matéria, a pessoa não tem realmente fortalecimento. Na verdade, também, eu conheci uma pessoa que se chamava general. Ele se sentia um general. Era uma pessoa de uma certa humildade, não tinha nenhuma projeção, não tinha nada. Pessoa comum. Mas ele era um general. Ele respondia como general, então